relação à estética, né? Tanto da parte de nutrição, então, quanto os óleos essenciais também. Que para quem está conhecendo agora, eu vou explicar o que é, como é que funciona, como é que a gente usa. Para quem já conhece um pouquinho desse mundo, né, da aromaterapia, isso vai agregar ainda mais o conhecimento. Então, eu sou nutricionista fazem 5 anos já tenho 5 anos de experiência. Durante esses 5 anos, a maioria do meu tempo profissional eu fiquei atuando em consultório, então atendendo as pessoas, organizando o planejamento alimentar delas. E a maioria das pessoas acabava me questionando, né, ou se queixando de algum desequilíbrio estético, alguma coisa estética que acabava incomodando a autoestima, né, principalmente na parte das mulheres. E então faz quase 2 anos que eu comecei a utilizar os óleos essenciais. Inicialmente comecei a utilizar em mim. Eu fui a minha própria cobaia, né? Depois eu utilizei na minha família. E com os resultados ótimos que eu tive, então eu comecei a indicar para as outras pessoas também. Então lá se vão 2 anos, já passou muito rápido. Porque parece que quanto mais a gente estuda, mais tem coisas para a gente aprender ainda, né? Sobre os óleos essenciais. Então, falando um pouquinho sobre estética, né? O que seria a estética que a gente vai tratar aqui hoje? Então, a estética é uma ciência que estuda a essência da beleza ou do que é belo, né? Então, a beleza é uma coisa muito, muito relativa, você concorda? O que é bonito para mim pode não ser bonito para outra pessoa, e assim sucessivamente. Mas a estética que a gente vai falar aqui hoje não é dessa questão se eu acho que é bonito, se eu não acho que é bonito, se é feio, ou se eu não acho feio. A questão é que nós vamos trabalhar aqui são desequilíbrios nutricionais, ou seja, algum probleminha que está acontecendo dentro do nosso organismo, alguma coisa que não está bem ajustada, que acaba se manifestando em alguma consequência estética. Então, nós vamos tratar a estética aqui como uma questão de saúde, certo? Então, o objetivo da saúde estética é sempre levar os indivíduos através da beleza para que elas possam melhorar tanto suas condições físicas, né, melhorar o seu bem-estar físico, mental e social também, né, ajudando a prevenir também as doenças, prevenindo o envelhecimento e melhorando a autoestima e os hábitos que nós temos na nossa vida também. A autoestima ela é fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, e a estética ela também visa trabalhar isso. Muitas vezes nós lemos estética, né, ou principalmente os homens veem estética como uma coisa muito superficial. Mas, na verdade, a estética, que nem eu falei, é apenas uma consequência de como está a nossa saúde. E se aquilo me incomoda, se tem alguma coisa que está afetando a minha autoestima, isso eu preciso tratar como uma questão de saúde também. Então, nós vamos ver alguns tipos de desequilíbrios estéticos hoje, que são bem comuns, né? Muitas pessoas se queixam. Então, sobre o envelhecimento cutâneo precoce, ou seja, as ruguinhas, né? A aparência de pele um pouco mais madura, a queda de cabelo, o acúmulo de gordura abdominal, a temida e comum celulite e a acne também. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esses itens aqui hoje. A maioria desses itens aqui, se não todos, eles iniciam com um probleminha chamado inflamação. Então, se eu tenho grandes níveis de inflamação ocorrendo dentro do meu organismo, eu vou ter um acúmulo maior de gordura, vou ter queda de cabelo, vou ter espinha, vou ter celulite, a minha pele vai ficar com uma aparência mais enrugada mais cedo, antes da hora, né? Um dia todos nós vamos envelhecer, nós temos que aceitar, mas não precisamos acelerar esse processo, né? Então, a inflamação, ela acontece em todas essas questões que a gente vai comentar hoje. E por que ela acontece, né? Então, existem coisas que são pró-inflamatórias, ou seja, que favorecem a inflamação, e tem coisas que são anti-inflamatórias, que vão estar reduzindo a inflamação. Então, o que tem de pró-inflamatório na nossa vida, né? Primeiro, alimentos refinados. O que são alimentos refinados? Então, a farinha branca, açúcar, todos os alimentos que sofrem muito processo químico são alimentos refinados, principalmente o trigo, né, branco, e o açúcar, eles são altamente inflamatórios para o nosso organismo. Depois tem as gorduras trans e gorduras saturadas. Então, as gorduras saturadas são aquelas que vêm de origem animal, principalmente aquela gordura que em temperaturas mais frias ela tende a ficar mais sólida. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele churrasco, quando termina, a gente coloca em uma forma
e a gente vê um tempo depois aquela carne acaba tendo uma capinha sólida de gordura. Aquilo, então, é uma gordura saturada. E a gordura trans, ela é muito utilizada pela indústria e ela é dificílima de ser eliminada do nosso organismo. Depois, alimentos com alto índice glicêmico. Geralmente, os alimentos com alto índice glicêmico são alimentos que têm muito açúcar ou muita farinha. Não é regra, mas a maioria dos alimentos os alimentos de alto índice glicêmico têm esses componentes. Depois nós temos o estresse, que é muito difícil alguém escapar do estresse, concorda? Infelizmente, nós temos uma vida corrida, precisamos estar ali, né, envolvidos com o nosso sustento, com a nossas responsabilidades, o estresse acaba ocorrendo. Aí tem um pró-inflamatório que é bem opcional também, que é o tabagismo, ou seja, o cigarro, né? Então, o cigarro, ele vai estar aumentando e muito o nível de inflamação que eu vou ter no meu organismo. Depois tem as substâncias tóxicas, que são os pesticidas, a poluição, metais pesados. Essa questão aqui é bem difícil a gente conseguir controlar, né? Porque o nosso alimento acaba tendo pesticidas. Mesmo que eu consuma alimentos orgânicos, eu vivo em um centro urbano, eu vou ter acesso à poluição. Se eu uso cosméticos tradicionais, eu vou ter contato com metais pesados também. E depois nós temos o ômega 6, que ele está principalmente em alguns óleos vegetais, como o óleo de soja, por exemplo, que a gente acaba consumindo na nossa alimentação. Então, se eu falei disso, né? Farinha, açúcar, óleo, a gente pode ver que, infelizmente, é muito comum ter isso na nossa alimentação. Para a gente não ter essas coisas, a gente tem que ir ao contrário do que todas as pessoas então estão indo, né? E além de todas as questões estéticas, isso aqui vai levar a diabetes, a doenças cardiovasculares, entre outras. Então, se eu não quero deixar de ter esses hábitos aqui, porque a minha aparência, para mim, não faz diferença no meu autoestima, então que eu tenha cuidado para não estar desenvolvendo uma doença, né? Porque tudo vem desses hábitos que eu falei. Agora nós temos os hábitos que são anti-inflamatórios, que eles vão estar reduzindo essa inflamação no nosso organismo. Então, a gente consegue reduzir a inflamação através do consumo de vitaminas e minerais, alimentos com baixo índice glicêmico, que seriam os alimentos mais integrais, o ômega 3 também, que é um excelente anti-inflamatório. Todos nós deveríamos consumir ômega 3 todos os dias, porque é uma coisa que, infelizmente, através da alimentação, a gente não consegue a quantidade que a gente precisa. Também tem os antioxidantes, né? O que seria um antioxidante? Muitas vezes as pessoas escutam esse termo e nem todas sabem o que é. Então, o antioxidante é um alimento que vai prevenir o envelhecimento também. Quando nós respiramos, nós captamos o oxigênio. Isso é inevitável, né? O oxigênio faz a gente sobreviver. Mas esse oxigênio, ele vai produzir algumas substâncias chamadas espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio são os famosos radicais livres, que vão fazer todo um processo inflamatório no nosso organismo, né? Então, os antioxidantes são alimentos que vão estar reduzindo esse processo, né? Então, se a gente consome antioxidantes, a nossa pele, né? Enfim, nosso organismo vai demorar mais tempo para ficar envelhecido. E as fibras também. Então, são aqui hábitos que nós temos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Onde é que os óleos essenciais eles entram aqui, né? Então, para quem está ouvindo pela primeira vez sobre óleo essencial, o óleo essencial é um líquido, apesar de ter esse nome de óleo, ele é um líquido altamente concentrado. Ele pode ser extraído das plantas. De algumas plantas vai ser extraído da folha, de outra planta vai ser da flor, do tronco e assim sucessivamente. Depende muito da flor, dependendo muito da planta, do que a gente quer com esse óleo essencial. Então, esse óleo essencial, ele carrega o aroma, o cheirinho dessa planta, bem característico, puro, sem nenhum tipo de contaminação. E ele ainda carrega as propriedades terapêuticas da planta. É aqui que entra o diferencial dos óleos essenciais para uma essência, onde a essência eu tenho apenas o cheirinho daquela planta, né? Que o óleo essencial eu tenho o cheirinho e também tenho toda a propriedade terapêutica de uma maneira muito concentrada. Então, uma terapia holística extremamente potente, das terapias naturais que englobam ali a fitoterapia, a homeopatia, os florais, enfim, os óleos essenciais são uma das terapias mais potentes que nós temos, que dão um resultado bem mais rápido. Como nós podemos utilizar os óleos essenciais, então?
Depende muito do nosso objetivo, do nosso tratamento. Então, eu posso usar de maneira tópica, eu posso colocar em contato com a minha pele, posso usar de maneira aromática, então eu posso inalar esses óleos, principalmente quando eu quero trabalhar o meu sistema nervoso, trabalhar o meu emocional, a maneira aromática é bem interessante. E esses óleos que nós apresentamos na marca doTERRA, eles têm um diferencial dos outros óleos essenciais que são comercializados. Eles possuem um selo de garantia, que se chama CPTG, que garante que todos os óleos eles são completamente puros, 100% puros, sem nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de pesticida, nenhum tipo de toxina, e que eles possuem, então, a propriedade terapêutica concentrada como prometido, né? E isso faz com que o óleo da doTERRA ele seja próprio para a gente usar internamente também. Ou seja, esse óleo essencial eu posso tomar ou posso tomar numa cápsula, enfim, posso colocar para dentro do meu organismo dessa maneira. Tudo que eu falar aqui em relação à ingestão de óleo essencial vale a pena para essa marca da doTERRA. Aqui no Brasil, a única marca que nós temos com autorização para ser tomado. Se vocês, enfim, conhecer alguém que esteja utilizando óleo essencial de uma outra marca, não podemos indicar o uso interno dos óleos, apenas tópico ou aromático. Então, os óleos essenciais vêm muito agregar nessa questão da saúde, está cuidando da nossa estética também. Então, como que nós vamos tratar? Primeiro, nós temos que trabalhar todas essas doenças, todas essas situações de uma maneira geral. Então, primeiro, nós precisamos fazer uma desintoxicação do nosso organismo. Querendo ou não, todo mundo está intoxicado de alguma maneira, né? E a desintoxicação não é uma coisa que a gente vai fazer em apenas um momento da nossa vida e vai durar para sempre. É uma coisa que nós temos que fazer de maneira contínua. Se nós tomamos medicamentos, se nós respiramos, nós estamos intoxicados. Então, logo, precisamos de uma desintoxicação. Eu vou fazer essa desintoxicação através do óleo de limão. O óleo de limão, ele tem o efeito muito mais potente do que aquela água com o limão de manhã, que muitas pessoas tomam. Eu indicava também muito para os meus pacientes antes de conhecer os óleos essenciais. Ainda indico para as pessoas que não usam. O limão, ele é maravilhoso para fazer essa limpeza no nosso organismo, ajudar a eliminar todas essas substâncias tóxicas. O legal desse óleo de limão é que eu tenho a segurança que ele é extremamente puro, ele não tem nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de agrotóxico. Imaginem eu tentar desintoxicar o meu organismo com o limão, com uma fruta que ela está intoxicada. Eu vou conseguir a vitamina C do limão, vou conseguir a fibra do limão, mas infelizmente a desintoxicação eu não vou conseguir. Para mim fazer isso, eu teria que usar um limão que fosse orgânico. Então aqui no óleo essencial eu consigo isso de uma maneira muito fácil, através de uma gotinha, sem ter que acordar, cortar o limão no meio, espremer o limão, guardar metade na geladeira, que muitas pessoas acabavam não dando continuidade a esse passo por causa dessas pequenas dificuldades, né? Então, para mim desintoxicar meu organismo, eu vou começar o meu dia, então, tomando o limão. Vou usar uma gotinha para cada 200 ml de água. Posso fazer isso de 1 até 3 vezes por dia. Posso colocar na minha garrafinha, que eu vou estar tomando ao decorrer do dia, só tenho que cuidar para que a minha garrafinha seja do material de vidro. Porque o óleo essencial, por causa da concentração dele, ele acaba corroendo os materiais plásticos e liberando as substâncias tóxicas do plástico. Então, sempre que eu for tomar o óleo essencial, eu tenho que usar o recipiente de vidro. Falando em concentração, esse limão aqui que eu vou tomar de manhã, uma gotinha dele é como se eu estivesse usando 40 limões in natura, 40 casquinhas do limão, porque o óleo essencial do limão é tirado da casca. Então, é muito mais fácil eu abrir um vidrinho, colocar uma gotinha, do que está tendo todo esse trabalho, né? Esse trabalho a doTERRA já fez por nós, né? Já temos o limão mais prático ao nosso alcance. Depois eu tenho que usar coisas que sejam anti-inflamatórias, porque, que nem eu falei, todas aquelas questões, elas acabam ocorrendo devido a alguma inflamação no meu organismo. Então, como anti-inflamatórios, nós temos o copaíba, que é maravilhoso, é um anti-inflamatório poderosíssimo. Ele é extraído aqui da nossa Amazônia, então é copaíba brasileira. Eu não comentei com vocês, mas cada óleo essencial, cada planta, ela é retirada de onde ela é nativa. Não existe uma grande floresta onde tudo é replantado, não. Cada planta vai ser colhida de onde ela é nativa, nas melhores condições, para que o óleo realmente tenha toda a qualidade possível.
Eu também tenho ômega 3, nem eu falei para vocês, não tem como nós termos toda a quantidade de ômega 3 apenas com a nossa alimentação, então é uma das coisas que nós temos que usar através de suplementos. A quantidade é muito particular, dependendo de cada pessoa, mas é importante buscar auxílio com o nutricionista ou com o médico para estar indicando a melhor quantidade para você. Agora nós estamos bem perto de ter o ômega 3 disponível para todo mundo aqui no Brasil. Ele foi lançado agora, né, como pré-venda. Eu tive a oportunidade de pegar o meu e realmente a composição dele é incrível. Além do ômega 3, ele tem muitos outros anti-inflamatórios também, que são bem bacanas e bem úteis para estar fazendo esse trabalho de limpeza no nosso organismo. E depois, então, eu posso colocar na minha rotina os antioxidantes. Um exemplo de composição, tem cravo, tem canela, eucalipto, alecrim e também tem a mirra. A mirra é bem interessante também para quem... Vocês estão me escutando? Sim, está alto e Vocês estão me claro. escutando? Está tranquilo, Sim. Sheila. Normal. Beleza. Que a minha mãe falou que travou aqui, acho que foi a nossa internet. Então, nós vamos dar continuidade. Então, o On Guard é um óleo que eu posso estar utilizando sublingual, posso estar utilizando em cápsula ou também eu posso estar utilizando ele na água. É um óleo que, além de ser um antioxidante, ele também vai fazer uma proteção do meu sistema imunológico. Então, nós já unimos o útil ao agradável utilizando esse óleo. Depois, então, nós temos que cuidar do nosso sistema digestivo, né? Nós temos que equilibrar nosso sistema digestivo. Nosso sistema digestivo, ele é fundamental para a minha absorção dos nutrientes. É ali no meu intestino que eu vou estar absorvendo tudo o que eu como. Eu posso comer a melhor comida do mundo, sem agrotóxicos, todas aquelas comidas bonitinhas que nós vemos, mas se o meu intestino não está legal, tudo isso não vai ter o aproveitamento que poderia ter. Então, nós temos um blend, que é o Zengest, específico para cuidar do nosso sistema digestivo. Não preciso usar ele só quando eu tenho uma indigestão ou uma náusea, eu posso utilizar ele todos os dias para estar fazendo uma prevenção e um tratamento também. Se tiver alguma bactériazinha ruim ali, ele já vai estar tratando. Se tiver alguma condição desequilibrada, ele também vai estar trabalhando para mim. Depois nós temos o DDR Prime, que é um óleo que ele faz uma faxina celular realmente. Então, ele vai lá dentro do nosso DNA e vai corrigindo qualquer irregularidade que possa ter. Então, é um óleo que eu posso usar todos os dias também como prevenção, para que eu possa ter mais saúde a longo prazo, né? Lembrando que a nossa estética sempre vai ser um reflexo de como está a nossa saúde. Então, vamos para os problemas específicos agora, né? Então, por que o envelhecimento precoce ele acontece? O envelhecimento cutâneo, né? É bom lembrar que para essas questões aqui que eu vou falar, tem uma grande contribuição da nossa carga genética também. Então, às vezes, nós vemos pessoas que fazem tudo errado, né? Que elas comem mal, não dormem bem, enfim, tem várias situações que deveriam ser corrigidas e ainda assim tem uma pele maravilhosa, né? A gente fica com uma invejinha não muito boa dessas pessoas. Mas a genética, ela tem grande impacto aqui também. Mas tem aquela parte que nós podemos estar cuidando, né? Então, o envelhecimento, ele sempre começa lá nos hábitos de vida, né? Todas essas questões, toda a nossa velhice, nós começamos a construir ela dentro da nossa infância e da nossa adolescência. Então, por isso que é importante os pais, né, cuidarem bem da alimentação das crianças para colocar bons hábitos para a vida inteira. Então, tem os hábitos alimentares, tem o tabagismo, tem as doenças crônicas, né, como a hipertensão arterial, que vai contribuir para o envelhecimento precoce também. O sedentarismo, não precisamos nem falar, né, pessoas que não fazem atividade física. Nós temos também os fatores hormonais, principalmente as mulheres, né, acabam usando uma quantidade de hormônios bem significativa ao decorrer da vida. Nós temos o estresse, né, que a gente fala que não pode se estressar para não causar rugas. Então, uma pessoa estressada vai acabar tendo a aparência de uma pele mais envelhecida ao longo do tempo. E alimentação rica em gordura saturada também. O que faz a sustentação da nossa pele, né, entre vários componentes, é o colágeno, o famoso colágeno, né? Então, colágeno nós produzimos naturalmente até uma determinada idade, até os 25 anos. Depois dessa idade, nós
principalmente mulheres, já começamos a ter uma queda bem brusca dessa produção de colágeno. E as gorduras saturadas, uma alimentação muito pesada, muito gorda, ela vai fazer uma quebra dessas moléculas de colágeno que eu já tenho na minha pele, que eu já tenho naturalmente. Então, se eu como muita gordura saturada, aquela gordura de origem animal, eu vou ficar velha mais cedo. Isso é fato. Vai acabar destruindo um pouco de colágeno que eu ainda tenho. Então, como nós podemos prevenir, né? Primeiro, repor o colágeno, principalmente depois dos 25 anos. Consumir muitas vitaminas e minerais que nós conseguimos através da alimentação. Os óleos essenciais não têm vitaminas na sua composição, então nós temos que ter esses nutrientes através da nossa alimentação. É bem importante eu ter um sono adequado também. Pessoas que não dormem bem têm uma série de problemas, inclusive, né, o envelhecimento. Então, temos óleos como a lavanda para estar melhorando a qualidade do sono. As pessoas que não dormem bem com a lavanda, né, porque cada organismo é um organismo, podem utilizar também a bergamota e podem utilizar o frankincense. Eu gosto muito do lemongrass também, para mim funciona super bem, para me acalmar, para mim ter um sono bom. Então, a pessoa pode utilizar alguns desses óleos para melhorar essa qualidade do sono. Dormir seria uma coisa tão natural, mas como as pessoas têm dificuldade para dormir? A maioria dos meus pacientes, eles vêm com o objetivo de perda de peso, né? E vou dizer que 80% não considera que tem um sono adequado. E às vezes só dormir a noite inteira também não quer dizer que seu sono está adequado. Então, os óleos essenciais vão ter um papel bem legal aqui. É importante fazer a proteção solar, também usar produtos específicos, né, para fazer proteção solar da pele. Fazer exercícios adequados, nem de mais nem de menos. E a hidratação, né? Não temos como falar de uma pele de qualidade se essa pele ela não está hidratada, se nós não tomamos água. Bem importante ressaltar que chimarrão e chás aqui não entram na parte da hidratação. Os chás, as ervas, o chimarrão aqui na minha região é bem comum, eles vão fazer um papel de diuréticos, ou seja, eles vão retirar a água que está em excesso no organismo. Então, pense nas pessoas que não tomam água e tomam muito chimarrão. Ela não está colocando água para dentro e ainda assim está colocando componentes que estão retirando essa água do organismo. Então, é muito comum a pessoa ter uma pele ressecada, a pessoa ter dor de cabeça e não tem como a pele ficar jovem sem hidratação. Então, esses os cuidados que nós temos que ter além dos óleos essenciais, né? Então, coloquei para vocês alguns óleos que nós podemos utilizar topicamente na nossa pele para a gente ter essa prevenção também. Então, óleo de olíbano, frankincense, maravilhoso. Foi o óleo que foi dado para Jesus Cristo quando ele nasceu. Tem efeitos muito legais na pele, tanto de prevenção de rugas, quanto tratamento de manchinhas também. Na minha adolescência, eu sofri muito com acne, ainda sofro um pouco, e o frankincense ajuda bastante na cicatrização das manchinhas que ficaram como consequências, né? Também nós temos o óleo de gerânio, o óleo de lavanda. O lavanda também é excelente para estar tratando, prevenindo essas linhas e também está tratando as manchinhas. Depois nós temos óleo de mirra, poderosíssimo para essa questão. E nós temos um blend também, com vários óleos essenciais já prontinho, que nós podemos utilizar no nosso rosto, que é o blend Salubelle. Nós temos ele em rolão e nós temos como um sérum também, que podemos aplicar. Mas se eu ainda não tenho esses produtos, eu posso construir o meu próprio sérum, né, para minha pele. Então, eu posso colocar 5 gotinhas de cada um desses óleos essenciais, do frankincense, do gerânio, do lavanda e da mirra, dentro de um recipiente e completar com óleo de coco fracionado, né? Um recipiente rolon. Vocês estão conseguindo me enxergar além da tela? Ou está aparecendo só a tela? Teu vídeo não está habilitado. Deixa eu tentar aqui só para mostrar para vocês os que vocês podem estar utilizando. Então, eu tenho aqui na minha mão um rolãozinho. Então, dentro desse rolão, ele é de vidro, né, vidro âmbar. Tem uma bolinha aqui. Então, dentro desse rolão, eu vou colocar 5 gotinhas de cada óleo. Vou completar até a bordinha com óleo de coco fracionado, que é esse óleo aqui, que ele fica em gotinhas. Vou fechar, vou misturar e vou passar na minha pele, então. Posso usar ele de manhã e posso usar à noite também. Então, assim, eu vou fazer o meu sérum.
Se eu não tenho todos esses óleos, eu posso colocar os que eu tenho também. Na convenção em São Paulo, eu lembro que um dos palestrantes falaram sempre da gente colocar um óleo floral junto com um óleo amadeirado para a pele. E realmente eu vi que dá uma diferença bem bacana nos resultados. Então, aqui sobre envelhecimento precoce, então seria esses cuidados que nós podemos ter. Depois, então, tem a queda de cabelo, né? Queda de cabelo é uma coisa desesperadora para quem tem, né? Principalmente as mulheres ficam bem preocupadas quando o cabelo ele vai caindo nos tufos, né? As mulheres ficam loucas, né? Porque é bem assustador imaginar que você vai ficar sem cabelos. Para nós, essa questão é bem importante. Então, por que ela acontece? Pode ser por deficiência de vitaminas, pode ser algumas que eu coloquei aqui, a vitamina A, vitamina C, as vitaminas complexo B também, principalmente a biotina, que é uma do complexo B, e os minerais também, pode ser o zinco, pode ser o ferro que está faltando nesse organismo. Pode ser por deficiência de proteínas da alimentação, as proteínas, então, são as carnes, ovos, o colágeno, né? Esses alimentos são bem importantes, porque a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, tudo é feito de proteína. O colágeno também é uma proteína. Então, se eu não consumo proteínas, logo, eu não vou ter nutrientes o suficiente para mandar para o meu cabelo. A gente sempre tem que pensar que o corpo, ele trabalha com uma questão de sobrevivência. Então, o meu organismo, ele quer saber se meu coração está batendo, se meu pulmão está respirando, enfim, se meus órgãos estão em bom funcionamento. Se isso não está legal no meu organismo, eu não vou receber nutrientes para a minha parte estética, eu não vou receber nutrientes para o meu cabelo, para a minha unha, para a minha pele, porque está faltando em outros lugares mais importantes para a sobrevivência do meu organismo. Então, para mim ter uma estética legal, eu vou ter que ter nutrientes sobrando, né? Eu vou ter que ter tudo que o meu corpo precisa para se manter vivo e mais o que ele precisa para colocar na minha beleza, né? Digamos assim. Então, proteínas é bem importante. Muitas pessoas acabam consumindo mais pão, mais refinados e acabam deixando de colocar as proteínas na refeição. Depois nós temos o estresse emocional. Então, todo o estresse ele vai produzir um hormônio chamado cortisol. E o cortisol atua diretamente na queda do cabelo. Então, ele vai fazer com que o folículo fique mais sensível, que o nosso cabelo fique mais frágil. Depois tem os fatores hormonais também e os fatores genéticos. Os fatores hormonais temos que regular com um médico, né, especialista. E genéticos, então, nós temos que procurar ver se alguém na nossa família também tem uma alopecia, tem uma queda de cabelo mais grave. Se já tem alguém na nossa família assim, temos que ter um cuidado redobrado. Então, para tratar a queda de cabelo, nós precisamos incluir vitaminas e minerais, precisamos de proteína de alto valor biológico, que são as proteínas de origem animal. O nosso corpo ele aproveita muito melhor as proteínas dos animais do que as proteínas vegetais. Então, as pessoas que decidem tirar os alimentos de origem animal da sua alimentação precisam fazer uma suplementação para que não falte esses nutrientes, né? Precisamos do colágeno também, principalmente mulheres com mais de 25 anos com queda de cabelo precisam utilizar o colágeno. Existem muitos suplementos específicos também para cabelos, que nós encontramos nas farmácias, e precisamos controlar o estresse também, isso aqui é fundamental. Se eu faço todas as outras coisas e continuo estressada, o meu cabelo vai continuar caindo. Então, eu coloquei aqui vários óleos que nós podemos colocar ou no nosso shampoo, ou fazer uma misturinha com óleo de coco e passar ocasionalmente no nosso couro cabeludo também. Eu coloco essa quantidade que eu tô falando para vocês, eu faço uma verdadeira bomba no meu shampoo, né? E eu sinto resultados bem interessantes, como eu faço química no cabelo, então eu preciso ter um cuidado maior. Então eu coloco dentro do meu shampoo de 400 ml 10 gotinhas de cada um desses óleos. Eu uso o óleo de alecrim, que é um dos principais para a questão da queda de cabelo. Até o alecrim normal eu já sabia, antes de utilizar os óleos, que ele era muito bom para usar tanto para crescimento quanto para interromper a queda. O óleo de frankincense também, que vai potencializar o efeito de todos os outros. O óleo de lavanda também é maravilhoso para o cabelo, deixa o cabelo mais encorpadinho, deixa ele mais hidratado. O óleo de Lang Lang eu comecei a colocar há pouco tempo no meu shampoo e realmente eu vi uma diferença bem grande. Ele consegue fazer uma regulação, né, daquele cabelo que é mais oleoso na raiz e mais ressecado na ponta. Ele consegue dar essa regulação bem bacana e deixar um brilho mais equilibrado, uma hidratação mais equilibrada também.
O óleo de melaleuca também é muito bom colocar no shampoo para estar tratando qualquer probleminha, qualquer psoríase que possa aparecer no couro cabeludo também. O óleo de peppermint também é ótimo, porque ele estimula a circulação. Então, quando a gente estimula a circulação no couro cabeludo, a gente vai estar tratando a queda e acelerando o crescimento também. Então, eu coloco as 10 gotinhas no shampoo. Mas pode também a pessoa pegar o shampoo e colocar a gotinha do óleo que ela quer na hora. Ou ela pode também fazer, de vez em quando, né? Colocar diretamente no couro cabeludo diluído com óleo de coco e deixar por pelo menos 2 horas. E depois lavar o cabelo normalmente, principalmente com alecrim, para quem sofre de queda mais forte, né? Recentemente eu comecei a utilizar o de canela também, ele dá um resultado bem legal, só que dá uma ardênciazinha no couro cabeludo, né? Quem tem um couro mais sensível precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então, esse aqui eu posso falar para vocês que realmente dá um efeito bem bacana. Depois nós temos a acne, né? Que na minha vida ela apareceu bem cedo, é bem difícil de controlar, né? Se eu tomo os cuidados certos, eu vejo que ela some, se eu deixo de cuidar, ela acaba voltando, né? Então, ela é multifatorial. E tanto a acne quanto a queda de cabelo, nós temos que entender a causa dela também. É importante ver com um especialista, porque às vezes a gente está tratando de fora para dentro, né? De dentro para fora, mas tem um outro probleminha que está ocasionando isso. Então, nós temos que ficar atentos também. Então, a acne, ela acontece principalmente pelo alto consumo de glicose, de alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, alimentos refinados. Açúcar, farinha, acabam ocasionando a acne. Tinha aquela questão do chocolate, né? Se realmente ele dava espinhas ou não dava espinhas, né? Falando bem como as pessoas falavam. Então, isso aqui é muito particular também. Dentro do chocolate, nós temos uma grande quantidade de gordura e nós temos também uma grande quantidade de açúcar. Então, pela composição, é bem provável que realmente ele cause a acne, né? Mas cada pessoa, às vezes, pode perceber que a acne aparece com algum outro alimento. Para mim, eu sei bem certinho os alimentos que, se eu consumir, vão me causar acne. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Tem também os fatores hormonais, principalmente na época da adolescência, que tem que ser resolvidos. Não adianta só colocar produto na pele se o problema é dentro, né? O problema hormonal. Também é devido a um processo inflamatório, né? Logo, os alimentos com bastante glicose, eles também se tornam inflamatórios. Pode ser uma contaminação bacteriana também, daí a pessoa pode ter que usar um antibiótico. E pode ser ocasionada também pela falta da água, pela desidratação. Então, temos que avaliar quais dessas coisas está errada, né? Se nós temos problema com acne, e procurar agir ali. Então, como que nós podemos tratar, né? Nós precisamos consumir alimentos de baixo índice glicêmico. Então, consumir mais frutas, legumes, mais fibras. Usar os alimentos anti-inflamatórios também, que nem eu falei para vocês, ômega 3. Incluir bastante vitaminas e minerais, principalmente vitamina A, vitamina D, vitamina C. Tomar bastante água também, às vezes só com água a gente já consegue resolver. E reduzir o consumo de leite. O leite ele é bem associado com o aparecimento da acne também. Então, nós podemos utilizar alguns óleos de maneira oral, né? Ou de maneira tópica. Então, de maneira oral, nós podemos utilizar o orégano ou o melaleuca 2 vezes ao dia. Eu gosto mais de utilizar o melaleuca porque ele é um pouquinho mais suave. O orégano, ele também funciona super bem. Eu aprendi com a nossa esteticista, Areda, não sei se ela está na sala. E realmente eu experimentei também, dá uma diferença bem bacana. Então, nós podemos utilizar ele de maneira oral. Desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu comecei a tratar as minhas acnes com eles. Mas eu nunca tinha usado de maneira interna, eu sempre colocava apenas na minha pele. E realmente, usando de maneira interna, o resultado é maravilhosamente melhor. Então, na nossa pele, o que a gente pode utilizar, né? Podemos utilizar o alecrim, podemos utilizar o copaíba, podemos e devemos utilizar o frankincense, que ele é maravilhoso. Tem também o Purify, que é um mix de óleos essenciais. Esse óleo ele tem um cheirinho de limpeza, mas ele funciona muito bem para acne também. Eu experimentei e realmente é bem legal. O nosso principal para acne, então, é o melaleuca, que ele é ótimo também para
para reduzir essa questão da oleosidade, para fazer uma cicatrização também. Tem o lavanda também, que é ótimo, e também tem o orégano. Então, nós podemos utilizar esses óleos de maneira bem intercalada, né? Eu observo na minha pele que eu faço ali a minha misturinha e quando eu vou alternando ela, realmente eu tenho um resultado bem melhor. Então, eu faço um pouquinho de cada, uso um tempo e depois vou trocando os óleos que eu coloco na minha misturinha. Sempre que a gente for usar o orégano, tem que ser muito bem diluído, que ele é um óleo extremamente forte e não pode jamais ser colocado na pele de maneira pura. Então, nós podemos utilizar esses óleos diluídos no óleo carreador também, da mesma maneira que nós fazemos quando nós queremos para o cuidado do envelhecimento precoce. Eu posso colocar, então, os óleos dentro do rolão e diluir com óleo de coco. Mas o óleo de coco ele vai deixar a minha pele gordurosa. Não vai. Confia em mim, a minha pele é a mais oleosa que eu conheço na vida, que eu já vi. E realmente o óleo de coco fracionado, ele não deixa a minha pele gordurosa. Eu acordo com a pele sequinha quando eu utilizo ele com os óleos essenciais. Então, quem tem esse problema de acne pode usar bem tranquilo e pode indicar também sem medo que o óleo de coco fracionado, ele é bem diferente daquele óleo de coco do mercado. Então, ele a gente pode utilizar e a pele vai absorver e vai ficar um aspecto sequinho. Depois, então, nós temos a temida celulite e a gordura localizada, né? O que é a celulite, né? A celulite nada mais é que uma gordura que ela ficou inflamada. E a gordura para inflamar é muito fácil. A gordura é totalmente inflamável, né? Então, se uma pessoa, só o fato dela estar acima do peso, com gordura localizada, ela já vai ter um nível de inflamação, digamos que significativo, né? Então, a celulite é uma gordura que, por algum motivo, ela sofreu essa inflamação. Então, por isso que nós tendemos a ter celulite nos locais onde nós armazenamos mais gordura, principalmente no quadril, nas coxas, na barriga, nos braços, dependendo de onde eu costumo armazenar a gordura. E olha que legal essa informação, né? Bem ironicamente. Mas a celulite ela pode atingir qualquer local do corpo, com exceção das palmas das mãos, plantas dos pés e couro cabeludo. Olha que maravilha. Então, podemos ter celulite aí em quase que qualquer lugar do nosso organismo. Então, ela acontece quando nós consumimos muitos alimentos inflamatórios, principalmente o trigo, açúcar e lactose. Quando nós queremos tratar a celulite, esses alimentos têm que ser retirados da alimentação. O sedentarismo também. Não adianta a gente usar calça anti-celulite, usar creme, se nós não fazemos atividade física. Não adianta, a gente está colocando apenas nosso dinheiro no lixo. Então, se eu quero tratar minha celulite, eu preciso começar a fazer uma atividade física. Principalmente uma atividade física de força, como uma musculação. Vai tratar isso de uma maneira bem mais rápida. Quando eu estou com excesso de peso, então, logo, se eu tenho mais gordura, mais gordura eu vou ter para inflamar no meu organismo. Então, vou ter mais celulite também. E um desequilíbrio entre o gasto e o consumo dos alimentos também. Então, como que eu vou tratar a minha celulite? Primeiro, atividade física, que nem eu falei, de força. Preciso equilibrar a minha alimentação, equilibrar a quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas. Isso eu preciso fazer com um profissional. Não posso buscar uma dieta que a minha amiga fez, nem buscar uma dieta na internet. Preciso fazer uma desintoxicação. Então, aquela aguinha com limão aqui, ó, fundamental. Preciso usar os anti-inflamatórios. Tem muitos estudos utilizando o ômega 3 para tratamento de celulite com melhoras bem interessantes. Preciso melhorar a circulação também naquele local. E preciso consumir alimentos de baixo índice glicêmico, que são os alimentos integrais, que vão estar, então, reduzindo a quantidade de inflamação que eu vou ter. Então, topicamente, o que eu posso usar, né? Então, eu posso usar ou o óleo essencial, ou eu posso usar, ou o óleo vegetal, como o óleo de coco fracionado, ou o creme base também. A doTERRA lançou, alguns meses atrás, um hidratante que ele é neutro, então eu posso colocar os óleos essenciais que eu quiser nele, é como se fosse um creme base. Ele é mais em conta ainda que se eu comprasse um creme base na farmácia de manipulação. Então, eu vou usar 10 gotas desses óleos em 50 gramas do creme base ou em 30 ml do óleo carreador. Aonde que eu vou diluir isso, né? Porque aí no meu rolão vai ficar complicado. Daí eu posso colocar em um potinho de vidro, um potinho normal, né? Eu só não posso usar um
um recipiente de plástico, porque aí o óleo essencial não vai ser bem aproveitado. Se eu não tiver um vidrinho, eu posso usar uma xícara de vidro também, sem problemas. Deixar ela bem tampadinha e utilizar como um creme, então, no local ali que eu vou, o local onde eu tenho as celurites. Internamente também eu posso usar os óleos de 3 a 5 gotas ao dia na minha água, né? Respeitando aquela quantidade mais básica de 1 gota para 200 ml. Então, que óleos que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o óleo de alecrim, posso utilizar o óleo de olíbano, utilizar o copaíba, ótimo anti-inflamatório, o limão, só lembrando sempre que os cítricos nós temos que cuidar com a exposição ao sol, então só uso eles. Claro, geralmente, onde eu tenho celulite eu não vou deixar exposto, né? Mas cuidar com essa exposição ao sol, não posso passar esse creminho e depois tomar um banho de sol, por exemplo, ir pra praia, não posso. Então, posso colocar o limão. O grapefruit é maravilhoso para essa questão da celulite, gordura localizada também. Então, posso colocar ele no meu creminho. O óleo de tangerina também, ele já faz essa quebra das moléculas de gordura, então também vai ser bem interessante para tratar a minha celulite. E o mais completinho de todos é o Smart Sasse, aquele combinho que nós utilizamos para emagrecer. Ele é excelente para estar tratando a celulite também. Então, eu posso tomar e posso passar ele na minha pele, que eu vou ter um efeito ainda mais interessante. Mas lembrando que se eu usar só o óleo essencial, o meu efeito vai ser bem limitado, né? Não tem como eu não ter celulites consumindo trigo, açúcar e leite. Não tem como, na vida a gente tem que fazer escolhas. Ou eu vou consumir essas coisas, ou e aceitar minhas celulites, ou eu vou excluir, então, para chegar no meu objetivo, se for o caso de estar reduzindo as celulites. Lembrando que se eu tiver os cuidados, eu vou ter a melhora. No momento que eu não tiver mais cuidados, infelizmente, elas vão retornar. Porque as células de gordura, ou elas aumentam, ou elas diminuem, mas a gente não consegue retirar elas, apenas de maneira cirúrgica, né? Se eu quero retirar a gordura para não crescer mais, eu preciso fazer uma lipoaspiração. Mas nesses processos, ou eu estou aumentando, ou estou reduzindo o tamanho da minha célula de gordura. Vocês têm alguma dúvida sobre essas questões que nós falamos aqui? Cheryl, eu vou te ler algumas aqui que estão no... Aqui o Rodrigo pergunta, dúvida, existe diferença entre os cuidados do homem e mulher para o envelhecimento cutâneo? Na verdade, não. O envelhecimento ele ocorre quase que pelos mesmos motivos, só que para o homem acaba demorando um pouco mais para acontecer, né? Mas os cuidados são os mesmos. Eu já vi que o Rodrigo tem mais do que uma aqui. Rodrigo, tu quer perguntar aí? Já abriu o teu áudio e perguntar? De repente já interage, hein? Vamos concluir as outras perguntas aqui. Na celulite é melhor fazer atividade de força do que aeróbico? Sim. Para celulite, a musculação tem um efeito bem mais legal do que o aeróbico. Claro, né? O ideal é fazer um pouquinho dos dois, mas só o aeróbico, infelizmente, não vai aumentar tanto a massa muscular quanto o exercício de força. Porque no momento que eu vou aumentar minha massa muscular, eu vou estar automaticamente já queimando a gordura localizada. Então, a atividade de força é mais eficaz. Bem. Acho que o Rodrigo perguntou ali sobre a questão, para repetir a questão, que é um floral e um madeirado, então é para a pele, Rodrigo. Quando eu junto um floral com um madeirado para a pele, eu tenho um resultado melhor. A Carla Mascarello. Se tomar o Smart Sasse, tomar só 5 gotas ao dia, e se tomar ele e Grapefruit? Deve ser quantas gotas tomar, ou qual é a variação que tem que fazer. Mas aí, Carla, para qual objetivo? Eu não entendi a pergunta, talvez a Cheryl entendeu.
Eu acho que deve ser para celulite, né? Na verdade, o grapefruit ele tá dentro do Smartine Sasse já, Carla. Então você pode alternar. Uma época toma o Smartine Sasse, acabou o vidrinho, volta pro grapefruit e vai alternando. Mas tomar o Smartine Sasse com o grapefruit eu não vejo necessidade, já que o grapefruit já está dentro do Smartine Sasse. Aí tem o... A Eunice, posso colocar todos juntos na água e beber? Pode, só que vai ficar um pouquinho forte. Eu te indicaria mais estar alternando eles. Muito Mas bem. o limãozinho na água sempre é de lei, né? De manhã. A tecnologia está perguntando aqui também, o LG K10 LTE está perguntando o seguinte, se o Tem um vida metabolismo própria. lento... eu acho que é o celular, ele está querendo quer saber se o metabolismo lento dele inclui Smart Sass, qual o melhor, o alecrim, o canela ou o gengibre. Dentro do Smartine Sasse nós temos esses, ó. Dentro do Smartine Sasse nós temos o grapefruit, temos o limão, temos a canela e o gengibre. E temos o hortelã também, só nós não temos o alecrim. Mas todos esses vão ajudar a acelerar o metabolismo. Só tem que tomar cuidado para pessoas que têm hipertensão. Que é uma pessoa com hipertensão, ela não pode utilizar a canela, o gengibre, o alecrim e o hortelã. Tudo bem. Para melhoramento da pele, quando a pessoa quer melhorar a pele, Sharon, quantos litros de água ela deve tomar assim por dia? A água a gente faz um cálculo pelo peso da pessoa. Eu não lembro bem de cabeça aqui, tem uma certa quantidade de ml por quilo. Mas ali, como maneira geral, no mínimo 2 litros. Se eu já tomo 2 litros e quero melhorar minha pele, então vou ter que tomar uma quantidade maior, uns 2,5 litros, 3 litros. De água, não de chimarrão nem de chá. Isso eu vou te perguntar uma coisa até relacionada a chimarrão, né? Porque uma vez quando eu fui fazer uma avaliação com um preparador físico, agora ano passado, quando eu fui fazer uma avaliação para mudar os hábitos e fazer musculação, ele disse que o chimarrão, a cada 2 litros, ele substituiria por 1 litro de água. Isso procede? Não, não. O chimarrão é totalmente diferente da composição da água, né? O chimarrão ele vai ser um diurético. Ele não vai fazer a hidratação. A hidratação eu consigo ou com água ou com um suco, enfim, natural. Mas o chimarrão e chás, eles não fazem hidratação. Tem outra função. Porque tem um pouco de balde para não fazer fora. Não é ruim o chimarrão, só deixando bem claro, o chimarrão é maravilhoso. Ele acelera o metabolismo, ele é termogênico, ele é diurético, mas ele não substitui a água. Ele não faz hidratação. Tem algum benefício, assim, além desse que tu falou aí, o chimarrão? E pode ser usado com quais os tipos de óleo, por exemplo? Quem gosta de tomar chimarrão, que óleos que poderia acrescentar aí no teu ponto de vista em relação à parte de nutrição e equilíbrio? Olha, é legal esses óleos cítricos, limão, grapefruit, tangerine também, até o Smartine Sasse. Todos eles vão ajudar a fazer essa desintoxicação, né? Essa eliminação do líquido. Em questão do sabor também combina bem. O óleo de hortelã também pode ser utilizado. E ele tem muitos benefícios, benefício digestivo também, de acelerar o metabolismo. Pessoas com hipertensão e pessoas com gastrite têm que tomar cuidado com ele, que ele já pode não ser tão benéfico. Mas como diurético, como acelerador de metabolismo digestivo, maravilhoso. Cuidando sempre da temperatura também, né? Para não estar uma temperatura muito extrema. A Lilda Pereira pergunta, quem tem pressão alta pode ingerir Smart Sasse? O Smartine Sasse, a pessoa ela vai ter que fazer um teste, porque assim como ele tem componentes que vão aumentar a pressão, ele tem componentes que regulam a pressão também, como o grapefruit e o limão. Então, a pessoa sempre tem que tomar uma gotinha e ver como que ela se sente. Se ela sentiu qualquer tipo de calor, enfim, qualquer alteração, ela já não vai mais poder utilizar. Mas tem muitos hipertensos que usam o Smartine Sasse e acaba até ajudando na regulação. Mas se a pessoa sentiu alguma alteração, então, ao invés do Smartine Sasse, ela vai utilizar o limão e o grapefruit para estar
para estar ajudando a emagrecer. Esses dias eu estava vendo um especialista na parte de gastrointestinal, aqui do Rio Grande do Sul mesmo, né? Ele estava falando uma coisa sobre o chimarrão, que a pessoa deve ingerir no máximo 2 litros por dia, para não ser demais para o organismo, né? Que causa um desgaste gástrico, né? Principalmente porque o gaúcho geralmente ele toma muito quente, inclusive o chimarrão, né? Sim, E não mas deve até ser em temperatura mais chimarrão. amena, para pessoas com problema gástrico, ele é agressivo. Como? Até mesmo com a temperatura mais amena, para quem tem problemas gástricos, o chimarrão ele é agressivo. Diz que não é bom tomar em jejum também. É justamente por essa questão, né, dele ser muito forte para o sistema, para o estômago especial. Mas, enfim, se a gente for falar com vários gaúchos, a maioria toma anos chimarrão em jejum aqui. E se a gente for dizer que faz mal, eles vão ter um surto, né? Mas pode ser que essas pessoas a longo prazo tenham um problema digestivo, sim. Infelizmente. Alimentos que nem café, chimarrão, refrigerante, açúcar. As pessoas com problemas digestivos têm que moderar bem ou até estar eliminando. Ou tomando Zengeste também. Teve um amigo meu que começou a tomar Zengeste no chimarrão dele e melhorou bastante a parte gastrointestinal dele. Uhum. Quem tem problema com enfim, gastrite e não abre mão do chimarrão é uma ótima opção, né? Tá colocando o Zengeste. Eu esqueci de falar também sobre o composto de vitaminas que nós temos agora, que logo vai ser vendido junto com o ômega 3. Eu fiquei bem chocada com a composição dele, né? Dentro do rótulo, nós conseguimos ver a informação nutricional, né? Quanto tem de cada componente. E todo rótulo, ele fala um geral, né? Por exemplo, ele bota que todo mundo deveria consumir ali 2.000 calorias, uma quantidade X de cada nutriente. Então, para a maioria dos nutrientes que tem dentro desse complexo vitamínico, nessa quantidade de 4 cápsulas, que é a que ele recomenda por dia, nós temos muito mais do que nós precisaríamos de vários nutrientes no decorrer do dia. Por exemplo, a quantidade que eu tenho de vitamina A equivale a 347% da minha necessidade diária. Então, é uma quantidade muito grande de nutrientes. A vitamina C aqui é 444% do que eu precisaria no meu dia. Então, ele realmente é bem completo. Quando estiver disponível, recomendo todo mundo começar a utilizar, porque o suplemento vai melhorar todas as questões que eu falei aqui e muitas outras, né? Vai ser um ótimo preventivo de várias situações, porque a composição dele realmente é muito rica em vitaminas e minerais. Vale muito a pena quando estiver disponível para todo mundo já providenciar o seu. O meu já chegou aqui também, estou bem feliz tomando ele. Ele é excelente. Eu já vi o seguinte, que dá para tomar 2 por dia, porque ele recomenda tomar 4, né? Mas pode tomar 2 por dia, já está muito bem vitaminado, né? Isso, eu estou fazendo assim, eu estou usando 2 também, 2 do suplemento de vitaminas e 2 do ômega 3 também. Tudo bem, se a nutricionista está dizendo isso, eu vou seguir esse caminho aí. Maravilhoso. Vocês podem observar no rótulo ali, tem uma parte que tem um símbolo de porcentagem. Ali me diz, dentro daquela porção que ele está me informando, quanto que equivale de nutrientes que eu preciso comer em um dia. Então, riquíssimo, riquíssimo mesmo. A maioria dos nutrientes é mais do que a quantidade que nós precisaríamos num dia, tranquilamente. Então, nós já temos uma garantia. E a maneira que os minerais e vitaminas estão aqui, eles têm uma maneira protegida. Que muitos suplementos vitamínicos e de minerais, eles só jogam um monte de vitaminas e essas vitaminas acabam tendo uma competição entre si. Então, por exemplo, eu vou tomar um Centrum da vida, por exemplo. Lá vai ter, sei lá, 15, 20 vitaminas, mas eu não vou absorver todas porque elas estão soltas ali. Já na maneira que eles estão aqui nesse suplemento, eles são na forma quelada, que é uma forma protegida que faz com que os nutrientes não tenham essa competição entre si.
Então, tudo que tá ali eu vou conseguir absorver. Então, vai ser bem melhor aproveitado pelo meu organismo. Bom, deixa eu ver aqui só. Tomo suplementos e incrivelmente não sinto fome. Bom, aí isso aí já é uma coisa bem particular, porque suplemento não substitui alimentação, né, Sharon? Tem que comer igual, né? Mas às vezes se a pessoa ela tinha uma fome excessiva, poderia ser em decorrência de algum nutriente que estava faltando. Fez uma regulação, né? Muito Eu bem. tomo e continuo sentindo fome, né? Mas eu também não acho que eu tenho um apetite muito desregulado, né? Mas se a pessoa realmente tinha uma desregulação, sim, isso vai ser corrigido. Suplementação para mim é churrasco, né? Churrasco é suplementação. Uma A gordura Yara saturada. Yara levantou a mão, vou pedir para a Yara falar aí, então. Boa noite, Sharon. Boa noite, Yara, tudo bem? É uma perguntinha, tá? Assim, ó, eu fiz uma cirurgia, tá, de retirada da vesícula, já fazem 5 anos. E ao longo desse período, né, eu adquiri peso. Então, não foi só por essa razão, né? Mas o que eu quero te perguntar é se nesse caso é mais difícil conseguir fazer uma dieta, porque eu percebo que é bem mais lento, talvez, não sei se tem a ver, alguma coisa a ver. A tua dieta, ela tem gorduras? Geralmente não, de vez em quando, mas assim, ó, quando eu ingiro alguma coisa com gordura ou fritura, eu fico ruim e eu tenho refluxo, principalmente à noite, né? Se for à noite. Sim. Que a vesícula que ela faz essa metabolização da gordura, né? Então, se não tem a vesícula, isso vai ser mais difícil. Mas acredito que não seja só essa questão do ganho de peso, nós precisamos investigar o que mais está acontecendo. Porque geralmente quando as pessoas fazem a cirurgia, por ter bastante restrição na alimentação, elas acabam até reduzindo o peso. Então, mas no médico ele não me deu restrições, ele disse que eu poderia comer de tudo, só que eu percebo isso, que alguns alimentos eu não posso comer, não. E também tem fator de ansiedade, né? Outras coisas também que acarretam, assim, né? De comer. Sim. Né? Tu já utilizou o Smart Sasse? Não, era isso que eu ia te perguntar. Daí, o que eu posso usar? O Smart Sasse? Os Smart Sasse usa o Zengest também, já que tem essa questão da vesícula. Tá bom. Eu não gosto dos dois. Gosto dele, mas tudo bem. Dilui ou pode passar ali no local, na barriga também, mas é importante estar utilizando. Tópico ele também funciona super bem. E mas o Smart Sasse, daí seria como ingerir ele 2 vezes por dia, 3 vezes como? Eu sempre começo indicando uma gotinha 3 vezes por dia, junto com água ou embaixo da língua. Mas tem gente que prefere usar 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas à tarde, 3 gotinhas 3 vezes ao dia, mas começa com uma gotinha 3 vezes por dia. Só cuida para não tomar depois ali das 6 horas para não atrapalhar o teu sono. Tá, tá bom, muito obrigada. Esclareceu. Nada. Obrigada. Boa noite. Espero que melhore. Boa noite. Obrigada. Vamos às últimas perguntas, então. Vamos lá. Acho que a Josi perguntou sobre drenagem, né? Isto. Drenagem pode utilizar o Smart Sasse, o Grapefruit ou o Tangerine. Principalmente o Grapefruit. Se quiser ir lendo aí, Sharon, que daí já faz um bate-pronto já. Deixa eu ver. A Hilda perguntou se ela precisa intercalar os óleos para o corpo não acostumar. Eu sinto o resultado melhor assim, tá, Hilda? Para tudo, assim, para shampoo, para creme para o rosto, para coisas para tomar, eu sinto o resultado melhor assim. Tem gente que não, que pode tomar a mesma coisa a vida inteira, que vai sentir o benefício igual.
eu indico trocar um pouquinho, intercalando. Perguntaram ali sobre os shakes, né? Que ninguém fala nada sobre os shakes. Nós tivemos um treinamento com a Rosemary sobre os shakes. Não sei se a Rosemary está aqui na sala ainda. Ela deu um treinamento